Fluminense enfrenta o Bangu pela última rodada do Campeonato Carioca. Tudo que você precisa saber sobre notícias, desfalques, escalação e tudo mais você vai saber no pré-jogo de hoje. Bom dia, torcida tricolor. Aqui quem fala é o João. Eu sou produtor e diretor do canal Vitória Flu. E hoje estamos aqui para mais um pré-jogo. Bom, a gente tem algumas notícias sobre hoje, como por exemplo a SAF, a venda do nosso querido Lelê. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, ativar o sininho, seguir a gente no Instagram, no TikTok, porque isso vai dar um engajamento pro canal, vai fortalecer a gente e vai levar que a gente traga mais conteúdos para vocês, entendeu? Então vocês se inscrevendo no canal, deixando um like, você vai estar apoiando a gente e fazendo com que a gente se motive a criar mais conteúdos, entende? Compartilhe com seus amigos e vamos pro vídeo. Bom, chegou uma proposta, né, do Banco BTG, o Banco BTG sinalizou que está chegando uma proposta de investidores interessados na SAF do Fluminense. A ideia inicial é que o Fluminense venda 51% das ações do time e a diretoria aguarda a sinalização formal da proposta para avançar na SAF e tornar o processo público. A decisão de formar ou não a SAF será analisada pelos conselhos do clube, no caso o diretor, o deliberativo e fiscal, e votada por todos os sócios, que é assim como funciona. Segundo o Banco BTG, a empresa, né, que no caso vai comprar metade do Fluminense seria a Prisma, né? E o que é a Prisma? A Prisma é uma agência de investimentos. Então, como que vai funcionar esse modelo de SAF? Por exemplo, o Fluminense, a Prisma, que é uma agência de investimentos, ia abrir, como que eu posso dizer, um fundo, por exemplo, fundo do time do Fluminense. E os tricolores, que são ricos, por exemplo, iriam investir o dinheiro lá, entendeu? E o dinheiro ia acabar saindo pro Fluminense, no caso de contratações, na parte dos gastos do clube. Então, por enquanto, esse seria o modelo de SAF que está sendo apresentado aí. Ainda vai vir ao público, mas segundo o canal Raiz Tricolor, mais ou menos isso que vai ser apresentado. E a gente também tem que falar do nosso querido Lelê, né? Que chegou uma proposta dele, que está bem próximo até de vender, está negociando com o Ceará. A transferência do jogador Lelê é um acordo que está bem próximo, segundo as informações do jornalista da KTO. Bom, a venda do Lelê não é aquela venda desesperadora, porque tudo bem, ele é um jogador mediano, não é aquele jogador de Série A que a gente precisa, né? Ele é um terceiro reserva, digamos assim. Ele se encontra na Série A, mas como um terceiro reserva. Ele tem boas atuações no Carioca, todos os cariocas passados aí, e até bastante gols no Carioca. Mas o Ceará está querendo contratar ele, ao lado também do Pedro Raul, que é o atual jogador do Corinthians. É uma boa venda, porém chega a ser um pouquinho preocupante, porque o Fluminense agora vendeu todos os seus atacantes, acho que foi 4 atacantes, que no caso vai ser, nesse caso agora, Lelê, John Kennedy, Cauã Elias, foi 3 atacantes. Não, e João Neto também. João Neto foi emprestado ou vendido lá para Portugal. Então, meio que vai ficar tendo só Germancano e o Everaldo.
A gente sabe que o Everaldo ele é um bom atacante, mas ainda assim, caso o Germancano se machucar, caso o Everaldo se machucar, até por isso mesmo que o Mano tá testando um Kevin Serna jogar de centroavante, como a gente vem tendo visto nos últimos jogos, né? Que o Kevin Serna vem jogando de centroavante quando o Cano sair, e ele estava testando essa forma de jogo. E Everaldo, ele pode ser relacionado, ele já está tudo regularizado, tudo certinho, então pode jogar contra o Bangu, deve ser relacionado. Mas agora, quem não deve ser relacionado? Bom, quem não deve ser relacionado é o Otávio e provavelmente também o Lavega, porque o Otávio ainda não deve ser relacionado por falta de documentação, que se eu não me engano está faltando documentação de Minas aqui para poder ele ser regularizado. Então ainda falta essa documentação. Agora o Lavega ele não vai ser relacionado porque ele só está treinando na academia, ele não está treinando junto com o grupo, então não deve ser relacionado. Mas agora vamos para nosso pré-jogo, né? Bom, o jogo vai ser no Rio de Janeiro, estádio do Maracanã, hoje, dia 23 de fevereiro, domingo. O horário do jogo vai ser às 6h30 da tarde, com o árbitro Pierre Dia dos Santos e o VAR Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Bom, uma curiosidade que a gente sempre vem falando, né, nos nossos pré-jogos são as estatísticas, né? Fluminense e Bangu já se enfrentaram em 232 oportunidades ao longo da história, levando em conta, né, as competições profissionais masculinas. O Tricolor tem uma vantagem com 146 vitórias e 49 derrotas. Além disso, são 37 empates, perdão. E nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias do Fluminense e uma vitória do Bangu. A partida mais recente foi Fluminense e Bangu, né, no dia 1 de fevereiro de 2024, que foi 4-1. 4-1. Mas eu acho que teve uma partida antes disso, né, que foi agora, no começo do Carioca, que a gente jogou contra o Bangu. Eu só não me lembro qual foi o resultado, mas teve uma partida antes, depois no caso, né. Mas voltando, bom, o modelo de SAF é importante para o Fluminense, porque como a gente vem tendo visto, o Fluminense não tem dinheiro, e é importante ressaltar que os clubes que procuram SAF normalmente são aqueles que estão sem dinheiro, estão falidos, estão quebrados. E com tanto de dinheiro que o Fluminense vem gastando, é preocupante. O Fluminense conseguiu pagar a dívida do Lelê com o Itaboraí. E essa venda do Lelê é uma venda que me agrada. Lembrando que tem que contratar outros centroavantes, né, para o Fluminense. Não tem como ter só 2 centroavantes. Vendeu o Cauã Elias, vendeu o João Neto, emprestou o John Kennedy. Então é difícil, entendeu? Porque o Everaldo também já tem uma certa idade, são 33 anos, Germancano tem 36 anos, e então é preocupante. Mas não é algo que a gente tem que entrar em desespero. O Fluminense deve sim contratar um centroavante reserva, porque do jeito que tá, não tem como ficar. Agora, falando sobre o meio de campo com o Otávio, né? Falando um pouquinho sobre o Otávio. O Fluminense, ao decorrer desse ano, vem contratando um volante. E se a gente vê alguns volantes aí, por exemplo, Martinelli, Hércules e até mesmo o próprio Otávio, são jogadores muito bem formados fisicamente. A gente vê com fotos no treino que eles estão ganhando muita massa muscular, e isso ajuda, porque como o Mano agora está jogando num estilo com 3 volantes, isso até ajuda a gente não tomar gol, porque os volantes desarmam, criam jogadas e normalmente rola contra-ataque.
Lembrando que o Ganso também está fora. E Thiago Silva também não deve jogar por conta da dores no tendão. Tá com dores no tendão ainda, do pé esquerdo. Deve ser preservado por Mano Menezes e, como informa o portal do GE, quem vai ser titular vai ser o Freitas e o Ignacio. Ignacio vem tendo uma boa atuação. Foi uma boa contratação do Fluminense, na minha opinião. Foi um dos melhores zagueiros, está sendo um dos melhores zagueiros em campo. Na minha visão, está atuando até melhor que o Thiago Silva, porque o Thiago Silva voltou de lesão, não voltou muito bem, mas joga muito, é ídolo. E espero que... O que o Fluminense quer? O Fluminense quer que o Thiago Silva se recupere 100% para poder voltar ao campo. Então, a provável escalação deve ser Ignacio e Freitas, jogando na zaga. Que é uma zaga que está sendo forte defensivamente, ao lado do meio de campo, né? Com 2 volantes muito fortes fisicamente e que estão se destacando muito, como Martinelli e Hércules, que, falando na técnica, são volantes totalmente top de linha. Facundo Bernal, ele é aquele volante que ele é agressivo, tem técnica, mas ele não tem aquele físico ainda, entendeu? Ele não tem muito físico. Então, isso é um negócio que ele pode ir aprimorando aos poucos. Então, de certa forma, ao decorrer do tempo, vai melhorar. E Otávio também, como a gente tem visto as fotos no treino, é um volante bastante forte. Ele é razoavelmente bom na técnica, mas é um volante bom de desarme. A parte física também é uma parte ótima dele. Então, o time que o Fluminense está criando em 2025 é um time que está melhorando. Como a gente tem visto no retrospecto do Carioca, o time do Fluminense atualmente está muito melhor do que o time que começou. O time está começando a se entrosar mais. Então é algo que a gente vem se agradando. Bangu, ele está em último lugar, ele já caiu na tabela do Campeonato Carioca. Então é obrigação do Fluminense a gente ganhar esse jogo, se a gente quiser uma vaga para disputar. Entendeu? É obrigação. O Fluminense tem mais time, é favoritaço para esse jogo, e ainda no Maracanã, a nossa casa. Então compareça ao estádio, não deixe de ir, vamos apoiar o nosso time, porque esse ano, se Deus quiser, vamos lutar por títulos. Agora vamos lá para a nossa escalação. Bom, o Fluminense deve entrar em campo com Fábio, nosso paredão, Guga, que vem tomando o espaço do Samuel Xavier. O Samuel Xavier está muito mais abaixo do que o Guga. O Guga é um jogador mais raçudo e com certeza, quando o Samuel Xavier voltar, para mim deve continuar titular. Ignacio, como eu falei, Freitas e Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes também é um bom lateral, às vezes ele pega um pouquinho nos passes, mas é um ótimo lateral, falando tanto defensivamente e na parte ofensiva ele também é um pouco bom. Agora no nosso meio de campo, Martinelli, Hércules e John Arias, que é um dos meios de campo que agora está me impressionando bastante, porque, como a gente sabia, o Fluminense não sabia jogar sem o Ganso, porque era difícil, né? Porque o Ganso, ele é aquele cara gênio. Agora no nosso ataque, Riquelme, Canóbio e Germancano. Bom, eu quero dar um destaque ao Canóbio e Germancano. Bom, o Canóbio, como a gente sabe, fez o primeiro gol dele no último jogo. E a gente vê que ele é um jogador muito raçudo, um jogador que se impõe em campo, ele corre, ele tem raça, ele vai pra cima, entendeu? O Canóbio é um jogador bom, raçudo, cano. Germancano, graças a Deus, né, ele voltou a marcar gols, nosso ídolo voltou a marcar gols, então ele é inacreditável, a bola chega pra ele, pum, dá um tapa de qualquer lugar que ele esteja. No último jogo a gente viu que ele chutou quase do meio de campo, que ele quase fez um gol igual aquele que ele fez no Vasco, né?
O goleiro estava adiantado, eles estão no meio de campo, mas a bola foi por cima. Germancano é finalizadorzaço. Qualquer canto ele chuta, qualquer canto. E o mais incrível é que ele acerta. E Riquelme também é o nosso moleque de Xerém, que ele é um jogador muito promissor. Ele é aquele jogador ousado, ele tem drible. Só falta calibrar um pouco o chute, né? Mas joga muito, o Riquelme joga demais. Então, vale também destacar a importância, né, do jogo pro Fluminense, porque a gente precisa dessa vitória para poder avançar à semifinal. Eu acredito nessa vitória, nessa classificação. O Fluminense tem mais time, o Fluminense vai se pôr em campo e a gente tem que lutar, tem que brigar. Então, torcida, vamos apoiar, vamos lutar em campo. E eu também queria agradecer, né, ao nosso querido padrinho do canal Vitória Flu, Vilela, e agradecer aos influencers, né, do Fluminense, Vilela, André do Sentimento, Gabriel Amaral, Jornada KTO, Pio, todos esses influencers que vem trazendo notícias, né, pro nosso Fluminense, pra nossa torcida, né, Fluminense, porque sem esses influencers a gente não saberia nada, porque o Fluminense já é um time sem transparência. A diretoria peca muito nisso. Então eu queria agradecer pelo trabalho deles. E o pré-jogo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.